Queda de energia em Taubaté causa prejuízos. Comerciantes reclamam que a interrupção inesperada do fornecimento de luz na cidade gerou transtornos. Custo dos estragos em equipamentos chega a R$5.000. De repente, paga tudo, você não sabe o que está acontecendo. Tem que correr, desligar todos os aparelhos para quando volta a energia, o pico, você não perca nenhum equipamento. Superávit histórico, alta das exportações em 2017 faz região registrar o maior saldo na balança comercial dos últimos 30 anos. É uma excelente notícia para a nossa região. Nós tivemos pouco mais de 300% de incremento nas exportações. Mas, segundo especialistas, a recuperação da economia ainda depende do aumento das importações, que no ano passado registraram queda. O ideal é que a gente comece a desenvolver tecnologia aqui e não precisa importar. Mas enquanto isso não acontece, tem que ter um equilíbrio, senão a gente também não pode viver só de mercado externo. Perigo no verão. Adolescente de 17 anos morre afogado em São José dos Campos. Mais um atrás das grades. Segundo suspeito de envolvimento na morte de mulher em comércio de Taubaté, é preso. Vítima foi morta a tiros no dia 31 de dezembro. Compras com descontos, consumidores enfrentam longas filas para aproveitar os descontos do saldão de uma grande rede de lojas do varejo. Teve gente que esperou mais de 12 horas. Já é o terceiro ano meu. Todo ano eu venho e encontro tudo. Só assim que eu consigo comprar minhas coisas. É sexta-feira, dia de conferir as dicas da nossa agenda cultural. Essas e outras notícias você vê a partir de agora. Seja bem-vindo, este é o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Comerciantes de Taubaté reclamam que as constantes quedas de energia na cidade têm causado bastante prejuízo. Nesta semana, uma falha na subestação da EDP no município causou a interrupção no fornecimento de energia. Mas, segundo os moradores, esse problema é frequente. Quem foi prejudicado tem direito a ser ressarcido. Pão quentinho é a alma de toda a padaria. Mas nesta, em Quiririm, a produção tem sido prejudicada pelas constantes quedas de energia. Segundo o proprietário, desde dezembro, falta luz quase todo dia. De repente, paga tudo, você não sabe o que está acontecendo. Tem que correr, desligar todos os aparelhos para quando volta a energia, o pico, você não perca nenhum equipamento. Isso acontece sempre? Direto, 3, 4, 5 vezes ao dia. Produtos que precisam de refrigeração, como queijos, iogurte e o leite, por exemplo, também estragaram na geladeira. E na quarta-feira, um compressor queimou durante mais um corte de energia sem aviso prévio. O novo já foi comprado, gasto que não estava previsto. E eu tive um prejuízo aí por volta de R$5.000, além de perder uns produtos, né? Porque perde a temperatura, o produto tem que ser mantido naquela temperatura para poder ter a condição de ser consumido. Nesse momento eu vou procurar mesmo acionar a empresa, porque o prejuízo dessa vez para mim foi muito pesado. E a gente tem que, infelizmente, entrar principalmente pelo meio amigável, se não for possível, pelo meio judicial. Segundo este advogado, o consumidor tem sim o direito de receber da distribuidora. O consumidor deverá entrar em contato com a distribuidora de energia, solicitando o ressarcimento do equipamento danificado. Após essa solicitação, a distribuidora tem o prazo de 10 dias para efetuar a verificação no local. Após essa constatação do dano do equipamento, ela terá o prazo de 15 dias para dar uma resposta ao consumidor. Em caso positivo, ela terá o prazo de 20 dias para ressarcir o prejuízo, efetuando a troca, efetuando o conserto ou a devolução em dinheiro do dano causado. No centro de Taubaté, esta loja especializada em manutenção de ferramentas elétricas também foi prejudicada. Segundo os funcionários, aqui a luz acaba toda vez que chove forte e sem energia não tem como trabalhar. A gente faz a manutenção das máquinas, fica um prazo de 1 a 2 horas sem energia e isso aí atrapalha o trabalho do pessoal que faz orçamento,
entendeu? Atrasa todo o serviço, não só do meu comércio, mas de todos os comércios aqui da região também. Prejuízo, né? É prejuízo, com certeza. A concessionária ela é obrigada a ressarcir o prejuízo aos empresários que tiveram o faturamento comprometido ou até a produção comprometida durante esse problema. Paulo conta que já reclamou inúmeras vezes para a empresa EDP, mas o serviço de atendimento ao consumidor deixa a desejar. Eu liguei a última vez para o 0800 da EDP, eu fiquei mais ou menos 35, 40 minutos, ficou só naquela mensagem eletrônica e não teve uma atendente para falar comigo a respeito da falta de energia. A gente pede para a Bandeirante dar uma explicação por que tanta queda de energia, tanta oscilação da energia. A empresa EDP informou que as quedas de energia, principalmente as ocorridas na última quarta-feira, foram provocadas por falhas aqui na subestação de Taubaté e que desde então os técnicos da distribuidora realizam uma manutenção em toda a rede e que durante esse serviço novas oscilações de energia podem acontecer. Sobre os pedidos de ressarcimento, a EDP São Paulo disse que segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica. O cliente tem um prazo de até 90 dias corridos a partir da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento para solicitar o ressarcimento. Os pedidos de indenização devem ser solicitados no site edpbr.com.br. O consumidor deve relatar o caso preenchendo um formulário específico. Ainda segundo a EDP, investimentos são feitos constantemente na rede para reduzir o tempo de restabelecimento da energia elétrica. Agora, uma notícia boa para a economia aqui da região, que reflete o empenho da indústria no ano passado para minimizar os efeitos da crise. A região metropolitana do Vale do Paraíba, Serra e Litoral, fechou o ano de 2017 com um superávit, ou seja, um saldo positivo de pouco mais de 5 bilhões de dólares na balança comercial. É muito dinheiro. Apesar da redução das importações, o aumento das exportações acabou puxando esse resultado histórico. Liderada pela indústria aeronáutica, São José dos Campos registrou o melhor desempenho. Mas Ilhabela também se destacou com as exportações de petróleo. Esta empresa, que desenvolve projetos de aviões, veículos e foguetes de São José dos Campos, teve um 2007 de muito trabalho na área de exportação. Para se ter uma ideia, até 2015, 30% do faturamento vinha do mercado externo, mas hoje é de aproximadamente 65%. Os principais clientes estão fora do país. O mercado interno brasileiro estava muito abaixo do esperado, inclusive das projeções. Os nossos principais clientes no país também passaram por uma crise. E, por outro lado, nós temos investido há alguns anos em internacionalização e isso tem gerado uma série de frutos interessantes. Não foi o nosso sonho, não é o que nós imaginávamos, mas certamente foi um ano de grandes vitórias. Nós conseguimos consolidar a aquisição e incorporação de algumas empresas, nós conseguimos consolidar a posição em alguns mercados e abrir novos mercados. Essa realidade obrigou a empresa a buscar cada vez mais investimentos em países como a Suécia, os Estados Unidos, a Bélgica e Portugal. Aposta que tem dado certo. Em outubro, a companhia até instalou uma filial na Europa. Para atender e para focar no mercado europeu, nós estabelecemos uma unidade em Portugal. Começamos agora estudos de penetração no mercado americano, né? Isso ainda vai levar algum tempo, mas avaliando eventuais futuras aquisições, enfim, parcerias, isso está iniciando nos Estados Unidos. O caso desta empresa retrata a realidade da região e também do país. No ano passado, o Brasil exportou 67 bilhões de dólares a mais do que importou, o melhor resultado registrado até hoje. E esse superávit também aconteceu aqui no Vale do Paraíba, aumento de 300% nas exportações em 2017 com relação ao ano anterior. São José dos Campos foi um dos municípios que mais contribuíram para esse superávit por causa do setor aeronáutico. Ilhabela também ajudou a elevar os números do mercado externo por causa das exportações de petróleo. Esse, na verdade, é o recorde histórico. Desde o início do acompanhamento dessa série, né, é um número espetacular. É uma excelente notícia para a nossa região. Nós tivemos pouco mais de 300% de incremento nas exportações. Só São José dos Campos exportou 4 bilhões e 300 milhões de dólares no ano passado. E o bom desempenho das empresas no mercado externo gera impactos positivos ao município. Mas, em contrapartida, as importações desaceleraram. No Brasil, somaram mais de 150 bilhões de dólares, alta de 10%. Porém, na região tiveram queda de 30%.
Mas agora, com a retomada definitiva da economia no país e na região, a gente imagina que as empresas aí, com o aumento da confiança, passem a adquirir mais máquinas e equipamentos, modernizando e ampliando as suas linhas de produção. Isso também é importante. Este especialista em inovação e empreendedorismo explica que o mercado interno ficou um pouco de lado devido aos juros mais altos e ao câmbio instável. Mas a tendência para 2018 é positiva. Mercado interno aquecido e um equilíbrio entre importações e exportações. Se você está importando menos, significa que você não está produzindo aqui no país e nós dependemos de algumas importações de insumos, principalmente na área tecnológica. Por exemplo, mais de 75%, 80% da montagem do avião é importada. Turbinas, sistemas embarcados e um monte de coisa assim. Então, quando cai a importação disso, significa que não está produzindo avião. Então, nós precisamos equilibrar isso. O ideal é que a gente comece a desenvolver tecnologia aqui e não precisa importar. Mas enquanto isso não acontece, tem que ter um equilíbrio, senão a gente também não pode viver só de mercado externo. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSDB, anunciou reajuste de 5% nos salários dos servidores municipais. A proposta será encaminhada para a Câmara e deve ser votada na volta do recesso. Se aprovado, o reajuste será referente ao pagamento a partir do mês de janeiro. Aposentados e pensionistas também serão contemplados. No próximo bloco do Band Cidade, a polícia de Taubaté prende o segundo envolvido em um latrocínio ocorrido durante o feriado de fim de ano. Uma história super triste, né? Infelizmente. E ainda, em busca de descontos, moradores aqui da região passam a madrugada na fila e compram produtos até 70% mais baratos. Agora, a hora certa, 7h01.